Conheço Steven Narioff. Stephen afirma que é uma das pessoas que ajudou a estabelecer as bases para o Ethereum. Ele é um sábio com mais de 40 patentes nos setores de IA e criptografia. Ethereum é o segundo maior produto criptográfico do mundo em capitalização de mercado e foi o primeiro blockchain considerado a suportar a funcionalidade de contrato inteligente. O que são contratos inteligentes? Pense neles como código inteligente, lógica, que você pode codificar em um aplicativo para fazer determinada coisa. Quando o Ethereum foi fundado, há cerca de uma década, Stephen Narioff estava conversando com um dos chefes da fundação Ethereum e recusou o que hoje seria considerado alguns bilhões de dólares em Ether, um total geral de 1 milhão de Ether. Essa soma é calculada por meio de acordos de contribuição, reembolso de despesas e outros investimentos que Narioff fez na época. Agora, Stephen Narioff afirma que sua motivação para ajudar este projeto Ethereum e não querer ser pago se deveu ao fato de ele acreditar na visão mais ampla de uma rede descentralizada que tivesse a capacidade de ajudar a mudar o mundo para um bem maior. Narioff também afirma que queria eliminar quaisquer conflitos de interesse para proteger o projeto e as pessoas envolvidas. Por isso, ele alegou que não estava interessado no dinheiro. Agora, a causa de Stephen Narioff se tornou um problema na comunidade criptográfica. Portanto, decidimos examinar os documentos entre Narioff e algumas das pessoas envolvidas na fundação do Ethereum para avaliar o quão confiável ele é e se há uma possibilidade de conspiração em andamento por parte do governo dos Estados Unidos, visando-o com base no que ele defende. As pessoas na comunidade criptográfica acreditam que se trata de centralização versus descentralização e queriam controlar este homem e seu produto. Mas sobre isso em um minuto. Stephen Narioff afirma que pagou muitas despesas na cidade de Nova York em 14 anos, devido ao fato de sua casa e seus recursos serem um centro para as pessoas envolvidas no início do Ethereum. Em uma dessas conversas deste documento com um cara chamado Stefan Tuol, diretor de comunicações, cofundador da Ethereum, sobre reembolso de despesas, houve o pagamento de um grande espaço de escritório e Stephen não pediu reembolso. Agora, alguns membros da comunidade criptográfica acusam Stephen Narioff de lucrar com isso na casa dos bilhões, mas os documentos mostram que Stephen não ganhou nenhum dinheiro. Stephen Narioff também assinou um cheque como fiador em nome da Ethereum, porque ninguém tinha crédito, exceto, aparentemente, Stephen Narioff. Um cara chamado Anthony Diorio, outro cofundador, mais tarde atestaria o papel de Stephen, oferecendo casa, assistência financeira e muito mais. Foi nessa época que um homem chamado Joe Lubin, diretor de operações da Ethereum, telefonou para Stephen Narioff, onde ele estava falando sobre como, com criptomoedas, não há rastros. Sim, cuidado com o que você coloca nos seus e-mails. Porque, quer dizer, esses você sabe. Você não sabe quem vai ficar com eles e você não sabe. Exatamente. E novamente, como já discutimos, existe uma tensão entre administrar uma organização aberta e transparente e proteger-nos. Então talvez concordemos em ser abertos e transparentes, exceto em relação a tudo que aconteceu há 90 dias e no passado, porque tudo acabou. Mais ou menos como foram as criptomoedas. Você não sabe. Você sabe, não existe uma trilha que você não queira que exista. Quero dizer, agora, por que isso é relevante? Bem, isso importa porque algumas pessoas pensam que não é assim que as criptomoedas deveriam funcionar. Que as coisas não deveriam ser excluídas. Que deveria haver um rastro. E havia uma espécie de desacordo fundamental ali. Uma espécie de cisma entre essas duas pessoas fundadoras. Alguém que acredita na transparência radical. O outro acreditando que você pode deletar coisas depois de 90 dias. Já estou farto de todas as minhas informações pessoais e privadas serem expostas e exploradas por grandes empresas de tecnologia e grandes governos. Então estou me juntando ao meu amigo Eric Prince e mudando para meu novo telefone desconectado. Proteja sua privacidade, obtenha seu próprio telefone desconectado, vá para unplugged.com/omg. Isso é unplugged.com/omg. Recupere sua privacidade, unplugged.com/omg.
Agora, mais ou menos na mesma hora daquela ligação que foi gravada, Joseph Lubin enviou a Stephen Narioff um e-mail sobre discussões de liderança entre funcionários e voluntários. Parece que Joseph Lubin estava avisando Stephen que tirariam seu acesso ao seu e-mail Ethereum, cortando Stephen Narioff da Fundação Ethereum em cerca de 16 anos. Stephen então informou que seu e-mail foi desconectado. Ele enviou este e-mail ao diretor executivo da Ethereum Foundation, dizendo que seu e-mail estava desconectado e explicou como ele estruturou todo o negócio na concepção da Ethereum. Então, em janeiro de 2018, uma empresa chamada Consensys, uma empresa fundada pela empresa de Joe Lubin e Stephen Narioff, começou uma campanha de relações públicas contra Stephen Narioff com Evan Van Ness, um executivo da Ethereum, alegando em um boletim informativo por e-mail que Stephen Narioff não é co-criador do Ethereum. Entramos em contato com Van Ness para comentar essa semana e recebemos uma resposta. Na verdade, Van Ness enviou capturas de tela do O'Keefe Media Group que Stephen Narioff fez ao senador democrata de Rhode Island, Sheldon Whitehouse. Van Ness escreveu ao O'Keefe Media Group via Chics, citação, não sei sobre você, mas a experiência geral com esquerdistas partidários é que eles são menos que honestos. Van Ness está chamando Stephen Narioff de esquerdista partidário. Achamos isso estranho e interessante, visto que Narioff anda com um bando de direitistas e acreditamos que apoia Donald Trump. Narioff nos contou, e estou parafraseando, que doou para Sheldon Whitehouse para desenvolver relacionamentos criptográficos em Rhode Island, embora não possamos confirmar que isso seja verdade. Agora vamos para 2018 de junho. Bill Hinman, que na época era diretor de finanças corporativas da Securities and Exchange Commission, estava trabalhando em uma nova estrutura legal para decidir quais criptomoedas seriam classificadas como títulos. A Comissão Independente de Valores Mobiliários é uma agência governamental que aplica a lei contra a manipulação de mercado. Em seu agora infame discurso na comunidade criptográfica, Hinman declarou que Ethereum não era um valor mobiliário, o que foi visto como um sinal verde para o projeto, e que alguns na comunidade criptográfica chamam de passe livre. O dinheiro então começou a fluir para o Ethereum mesmo dessa clareza. Este é aparentemente o cerne da disputa filosófica entre Stephen Narioff e basicamente outras pessoas. Se uma rede for suficientemente descentralizada, não necessita de divulgações que um título exigiria, uma vez que funciona sem uma autoridade central que controle as suas operações. Esta descentralização é também o que distingue os tokens utilitários dos títulos, uma vez que não estão vinculados aos lucros ou esforços de uma entidade central. O token Ether da Ethereum opera sob o conceito de token utilitário. Stephen Narioff afirmou que era um produto digital, o que significa que tinha utilidade como um selo. Você tem que usar Ether para interagir com a rede, enviando ativos, construindo aplicações, mas se você comprar muito, argumentam alguns, ele perde seu status de produto e se torna um título. Mas é aqui que as pessoas da comunidade criptográfica pensam que há um esforço conjunto dos poderes constituídos para perseguir um indivíduo que queria manter o Ethereum descentralizado para um bem maior. Eles queriam controlá-lo, então vieram atrás dele. Agora chegamos à parte boa. Stephen Narioff e seus aliados alegam que Joe Lubin, o CEO, parecia querer comprar o Ethereum tanto quanto pudesse, sem que ele se tornasse um título. E isso é evidenciado por esta linguagem enganosamente vaga nos termos de serviço que o próprio Joe Lubin supostamente escreveu. Os advogados obrigaram Lubin a mudar de volta. Observe que ele usou a palavra desencorajado em vez de proibitivo para fins especulativos. Narioff então afirma que Lubin tentou capturar a rede. Agora ligamos e mandamos uma mensagem para Joe Lubin para comentar esta semana e não recebemos resposta. Estamos ansiosos para falar com ele, talvez em nosso programa interno. Vitalik Buterin, da Ethereum Foundation, apresentou um roteiro para o próximo ano chamado Purge, que exclui todos os dados com mais de um ano. O Bitcoin é imutável e muitos acreditam que isso é fundamental para a criptomoeda. Portanto, a questão permanece. Por que excluir o histórico, a menos que você esteja tentando esconder algo?
Os céticos argumentam que isso vai contra o princípio central do blockchain. Mais uma vez, esse aspecto de imutabilidade. Vitalik Buterin, que é um programador de computador canadense, é considerado o fundador do Ethereum. Aos 21, Vitalik diz que Steven, bem, ele é problemático. Steven é definitivamente um caso à parte. Como Ethereum antes de 2015, como se definitivamente houvesse, você sabe, a equipe fundadora e a equipe fundadora tinham muitos personagens que hoje eu definitivamente não aprovo. E na época eu não tinha ideia de como distinguir pessoas boas de pessoas más, e praticamente todo mundo parecia razoável para mim. Então, na época, eu definitivamente não tinha capacidade de detectar os problemas em alguém como Steven Narioff. E acho que desde então, a Fundação Ethereum melhorou muito desde então. Também ligamos e mandamos uma mensagem para Vitalik e ele não respondeu no momento da divulgação da história. Estamos ansiosos para conversar com ele em nosso programa Por Dentro. Estamos esperando para ouvir de você. Dado o sucesso do Ethereum ICO, em maio de 2017, um indivíduo chamado Simon Yu pediu a Stephen para fazer um ICO para uma empresa chamada StormX, no valor de cerca de 2,25 bilhões de Ethereum. Ora, este novo acordo de novembro de 2017 baseou-se num mal-entendido mútuo no primeiro acordo que fecharam em junho desse ano. Mais tarde, o governo alegaria que Steven Nuderoff extorquiu melhores condições, mas os e-mails mostraram que ambos os lados cometeram erros no primeiro acordo, e este teve de ser refeito. Então, em setembro de 2019, o FBI obteve um mandado de prisão, mas não um mandado de busca. Steven Narioff alega que o FBI revistou sua casa, revistou caixas, examinou documentos. Steven alega que o FBI o colocou em uma van e disse: "Você não verá seus filhos por décadas." Eles queriam informações sobre quem é quem no mundo criptográfico. Agora, sentado no chão da van, agentes do FBI disseram a Stephen, entre outras coisas, "Queremos dezenas de condenações." Em uma declaração de 30 de março de 28, Simon, desta empresa StormX, concorda em fornecer a Stephen 10 mil Ethereum garantidos contra 70 milhões de tokens de bônus de fidelidade que Steve receberia além dos 2,25 bilhões a que tinha direito. Steve teve que entregar 350 milhões dos 700 milhões de tokens que deveria receber no programa de fidelidade. Steve poderia reembolsar o Ether ou fazer com que StormX assumisse a garantia. Não havia termos definidos para o reembolso. O empréstimo era sem juros. Bem, para tornar as coisas mais nefastas e complicadas, conheço este homem chamado Michael Lady, que usou o pseudônimo de Michael Peters. Em vários momentos, alegou falsamente ser um ex-membro do Exército dos Estados Unidos, um ex-agente do governo que havia trabalhado para a NSA, a Agência de Segurança Nacional, o FBI e a CIA. Lady foi contratado por Stephen Narioff para ser seu consultor, para fazer verificações de antecedentes e outros trabalhos relacionados a outras pessoas. Tudo isso está em documentos judiciais neste caso. Lá você pode vê-los. E aí você vê uma foto de Michael Lady. Lady enviou uma mensagem para o pessoal da StormX dizendo que vamos processá-lo. Lady também disse que iria, entre outras coisas, destruir sua comunidade, o que a equipe de Stephen Narioff afirma ser apenas uma metáfora feia, talvez uma figura de linguagem, mas não era exatamente uma extorsão. No entanto, neste documento arquivado sob sigilo, um agente do FBI no Distrito Leste de Nova York, chamado Jordan Eyre, Anderson diz que foi extorsão. Narioff afirmou em substância que se John Doe e Jane Doe não concordassem, então Narioff iria, entre outras coisas, sabotar a venda coletiva e destruir a empresa. Também esse personagem Lady, que de maneira muito bizarra disse aos outros que havia sido baleado, matado pessoas e derrubado antes do Estado. Ele também disse que fazia parte do exército republicano irlandês. Muito estranho. É um mistério quem realmente é esse homem e por que ele se envolveu com Steven Narioff em primeiro lugar. Narioff afirma que esse cara, Lady, foi contratado para ajudá-lo novamente, mas ele tornou-se uma espécie de agente provocador, prossegue o argumento, para causar questões que o governo poderia então usar contra Stephen Narioff. Em maio de 2018, no Hotel Hilton em Manhattan, Steve Lady e essa outra pessoa, Ari Yu,
realizaram uma reunião que foi secretamente gravada. Em uma transcrição dessa gravação, Naryov vai e volta com esse cara Peter Slade na frente de Yu, um executivo da StormX. Agora, na transcrição aqui, diz: eu não liguei e ameacei destruir. Mas lembro que Michael Lade o fez. O FBI declarou em sua declaração juramentada que Naryov afirmou que sabia da ameaça de destruição de Michael Lade, entre aspas. E Michael Peters, também conhecido como Michael Lade, disse: sim, eu fiz. Agora, Naryov diz que nunca ameaçou ninguém em StormX, e as acusações contra ele não eram verdadeiras. Mas o governo acusou Stephen de um crime e nomeou Lade como seu co-conspirador, com base na mensagem de texto enviada por Lade, aparentemente sem o conhecimento de Stephen, mas em seu nome. Stephen foi acusado de extorsão. O governo disse que ele os forçou a negociar o acordo original. Mas o tribunal acabou por aceitar a moção do governo para encerrar o caso contra Stephen, com o juiz a dizer que o governo admite que não é capaz de provar as acusações na acusação, para além de qualquer dúvida razoável. Então a juíza federal Margot K. Brody rejeitou a acusação com preconceito. O objetivo do governo, muitos na comunidade criptográfica agora acreditam, era a qualquer custo capturar uma figura importante na indústria criptográfica, pressionando esse cara Stephen Naryov para entregar evidências sobre outros líderes na indústria criptográfica. Agora, à parte, o FBI invadiu as casas dos meus jornalistas, e muitos acreditam que o verdadeiro propósito por trás disso era ter acesso ao meu telefone para saber com quem eu estava falando, as fontes dentro do governo com quem estou falando, e para acalmar essas pessoas, o que é uma violação flagrante dos meus direitos da primeira emenda. Este pode ser um paralelo que não conhecemos. O caso de Stevens, alegam muitos na comunidade criptográfica, destaca um esforço coordenado de várias agências para processar o que eles considerariam ser denunciante de um crime que eles fabricaram. E devemos nos perguntar por que eles fabricariam esse crime. Poderia ser uma conspiração para monopolizar a criptografia pelo governo em nome de interesses nefastos, bem como uma fraude pública sem precedentes conduzida por essas mesmas partes através da criptografia. Um esforço para controlar um indivíduo que, embora falho, possui certas virtudes essenciais para manter a rede descentralizada. Ou é apenas um cara que pode ter feito algo talvez, bem, não ilegal, talvez estranho ou errado em algum nível. E ou talvez te seja um cara que se cercou das pessoas erradas, ou talvez tudo o que foi dito acima seja verdade. Não temos certeza, mas estamos investigando mais a fundo e procuramos fontes com documentos e evidências como as que exibimos neste vídeo, que possam corroborar talvez o próximo capítulo, e talvez a questão mais importante, que envolve alegações de ligações ao Partido Comunista Chinês e à SEC. O envolvimento da Securities and Exchange Commission, no que alguns chamam de captura regulatória. Fique ligado na próxima edição de On the Inside. Então, pessoal, trazendo aqui essas informações, vocês viram lá no início que tinha várias thumbnails, né, relacionadas a Ethereum, para vocês verem que nós estamos desde o canal Esmola. Vocês vão ver lá, vocês devem ter visto lá as moedinhas, né, do canal Esmola. E olha que nem todos os vídeos e nem todas as thumbnails estão ali, porque eu comecei a guardar as thumbnails depois de um bom tempo, mas além desses vídeos aí, tem muitos outros, né? Foram dezenas, se não uma centena de vídeos relacionados a Ethereum, e tudo que eu fui descobrindo no início, eu nem sabia quem era Trust Lab, não sabia quem era Mr. Ruby, não sabia quem era Steve Naryov, muito menos. E aí eu comecei a ver coisas erradas ali quando eu descobri a questão do processo da SEC versus Ripple, quando eu conheci o XRP. E aí eu fui pesquisar, né, e comecei a desenrolar uns fios. Perdi o canal Esmola Cripto, né, sumariamente, e imagino que seja por conta desse caso, e nós não vamos parar. Pelo menos no Brasil,
Eu acredito que esse é o único canal que fala sobre essas falcatruas nas criptomoedas relacionada a tudo que envolve Ethereum e as suas ramificações. Se vocês repararam, a Solana está indo para o mesmo caminho, né? Se ela não nasceu no mesmo caminho. E muita gente me pergunta, e eu vou responder aqui. Por que que o XRP, que está há 10 anos entre o primeiro e o 10º lugar ali no topo do ranking, não sai do preço, daquele preço, sempre batendo ali 60? Gente, primeiro, a desculpa que nós temos é por causa do processo. Segundo, por causa desse processo, os institucionais não querem tocar naquilo que se chama XRP, para não se contaminar, né? E nenhum regulador ir para cima deles. Mas já tem clareza jurídica, mas ainda não foi declarado oficialmente numa lei que qualquer título, como a juíza falou, qualquer criptomoeda por si só não é um título. Então, mesmo assim... mas tem outras empresas que estão envolvidas com o Ethereum. Sim, eles estão envolvidos, igual a JP Morgan, porque eles têm costa quente. E segundo, costa quente é assim, porque vocês já viram o tamanho dos processos que eles têm e o valor dos processos? É uma merreca. A Ripple recebeu um pedido de doação para a SEC aí de 2 bi, que não chega nem assim, é discrepante, né, em relação aos preços que foram cobrados da própria JP Morgan, e a mesma coisa lá de uma das parceiras, ou eu acho que é uma pseudo parceira da Ripple, o Bank of America, né? Eles cobram milhões, mas não bilhões deles. E a segunda é que a gente tem o XRP como uma criptomoeda que não tem entrada de capital venture, não foi feito ICO igual o Solana, igual o Ethereum, igual muitas outras criptos, não foi feito. Mas e aí, o Bitcoin foi feito? Também não foi feito, mas também a gente sabe que existe muito pouco carteiras que tem bastante Bitcoin, né? E isso pode ser considerado, de certa forma, uma ICO, porque alguns mineraram sozinhos os Bitcoins lá no início. Por que que eles não começaram a minerar o Bitcoin, tipo, avisar o mundo, você com o seu computador você pode fazer a mineração? Por que que eles não fizeram isso? Distribuiu essa informação aos 4 cantos usando as redes sociais, que tem um poder muito grande. E depois que começassem a divulgar, só depois de 1 ano começariam a liberar as minerações, a liberar na realidade os core, né? Que são os programas que você poderia instalar para fazer a mineração direto no seu computador. E talvez isso teria inibido a criação urgente das rings, né? Das ASICs lá pela China, onde eles roubaram os hash rate, né? Dos verdadeiros detentores do poder de cunhagem do Bitcoin, né? Então, esse é o fator. Então, é possível que a gente poderia sim considerar que houve uma ICO. Ou seja, vamos fazer uma questãozinha aqui. ICO de escolhidos, né, que tinham bastante Bitcoin. Então, houve uma ICO, tá? E o XRP não vai para frente com o preço dele, porque realmente, com tantas coisas que ocorreram entre Ethereum, XRP e o Estado, né, ali no meio, nós vimos que Ethereum ela desenvolveu bastante ali o desenvolvimento dos contratos inteligentes, e muito mal, tá? De forma que o XRP Ledger, que é o código oficial e original aparentemente aí de tudo isso, ele não precisa de contrato inteligente para fazer muitas coisas. AMM, DEX, inclusive a DEX é dentro do próprio DLT, né? Não tem, para quem não sabe, DLT é tecnologia de LED distribuído,
que é o mesmo que blockchain, só que numa roupagem muito mais econômica em termos de energia, né, gasto energético. E com isso, não deu tempo dos Capital Venture entrarem com as suas moedas gratuitas. Ethereum não teve gratuidade, né? Em relação a muitas pessoas aí que compraram. Até nós temos o exemplo de David Schwartz. Mas, com certeza, vocês acham mesmo que aquelas moedas não saíram praticamente de graça para os chineses? Porque pagar 500 mil dólares em sabe lá quantos Ethereums. Tem vídeos aqui onde eu trouxe para vocês que o Ethereum ele não é somente 122 milhões. Pela ICO, pela contagem de moedas que eu fiz lá dos blocos Gênesis da ICO, foram 8.800 e poucos carteiras, e cada carteira somada uma à outra dá muito mais que 1 bilhão. Deu 1 bilhão e 66 milhões e algumas coisas lá em termos de moeda. Aonde está esse 1 bilhão? Vocês estão entendendo? Essa é a bomba, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E vem mais. Vocês viram aí que o cara falou que provavelmente vem um próximo episódio aí já colocando os chineses na frente aí. Pois é. Preste atenção, esse vídeo aqui eu vou postar lá no vídeo do Esmola Cripto, tá? E no vídeo aqui, e no canal Esmola Cripto, que não é o canal oficial, nós vamos postar todos os vídeos que eu puder relacionados a Ethereum lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, muito obrigado, fique com Deus e vamos que vamos nessa luta aí, tá? Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.